Olá, tudo bem? Olha, eu aqui de novo para conversarmos sobre um assunto que eu não vejo as pessoas comentando sobre esse assunto muito. Eu não vejo falando disso, mas é um assunto muito importante para todos nós. Assim, pessoal, vocês têm cuidado da sua energia? Precisamos cuidar da nossa energia. Nossa energia, ela traz muitas coisas nas nossas vidas, traz muitas consequências se nós não cuidamos dela. Tipo assim, lembra da época do pancadão, que o pessoal ia pro baile, as meninadas ia de shortinho, de mini saia, essas coisas todas? Que aí conhecia um rapaz, o rapaz conhecia a moça, que estava num grupo, que daqui a pouco estava se relacionando com aquela pessoa e com outras pessoas. Aliás, não só no pancadão, né? Isso já vem acontecendo. Eu estou dando um exemplo, porque o pancadão foi uma coisa assim de louco, né? E só que essas pessoas, elas não pensaram, como muitos não pensam, sobre a energia. Porque é assim, quando você se envolve com uma pessoa, mesmo que você conheça essa pessoa, quando você se envolve com uma pessoa e você tem um ato mais profundo, porque tem coisas, eu ia falar, eu sou muito aberta, né? Então eu falo assim, mas na plataforma não pode ser falado. Então quando você pratica aquele ato com aquela pessoa que você mal conhece, ou também você pode até conhecê-la, mas essa pessoa se envolveu com uma outra pessoa antes de você, e aí você está naquele algoritmo todo, no finalmente, né? E acontece porque a mulher, ela recebe, vocês colocam para fora, os homens colocam para fora, e as mulheradas recebem. Gente, são 6 meses essa energia dentro de você. Isso se você não se envolver com outras pessoas. Porque se você se envolver com outra pessoa, você vai acumulando a energia dessa pessoa dentro de você. E aí o que acontece? Você está bem financeiramente, você está bem espiritualmente, as coisas estão indo muito bem, e de repente, do nada, você acha que é do nada, as coisas começam a dar errado para você. Aí começa a dar aquela viravolta. Por quê? O que acontece? O mundo espiritual, ele existe. E se tratando da energia, quando você se envolve com uma pessoa, que se envolveu com uma outra pessoa, que se envolveu com outra pessoa, e assim vai indo. Porque a juventude acha que quanto mais faz, é homem. Ou as mulheradas, né? Quanto mais fica, porque eu fiquei com fulano. Porque eu fiquei com outro fulano. Só que tem consequências. Vocês vão fazendo e vão recebendo, vão fazendo e vão recebendo, principalmente as mulheradas. Aí vocês vão recebendo aquela carga que vai ficando acumulada dentro de você e as coisas começam a acontecer. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque a energia, ela é como se fosse uma inveja, sabe? Ela entra dentro de você e ela te destrói. Então toma muito cuidado com essa troca de parceiros e de parceiras, porque você não sabe com quem essa pessoa estava envolvida e trouxe toda essa carga negativa, porque essa carga negativa fica dentro e quando você tem o ato, aquilo se envolve com você.
porque nós somos campos de energias vivas. Então, temos que tomar cuidado. É gostoso? É prazeroso? Mas precisa saber com quem está se envolvendo. Gente, isso é muito, mas é muito, muito sério. Não é brincadeira, viu? Tem que tomar cuidado. Assim como você cuida do seu corpo pro lado de fora, você tem que cuidar do seu corpo a parte de dentro também. Muitas coisas acontecem, de doenças, não vou dizer só doença transmissíveis, estou falando de doença espiritual. Acontece por causa disso, de troca de parceiros. Acha que é bonito, acha que é legal pegar uma aqui, pegar outra ali e ir trocando. Não é assim não, gente. Não é assim de jeito nenhum. Tem que se cuidar. O assunto é muito sério e muito profundo, viu? Se vocês quiserem saber um pouco mais, digita lá no Google, vai procurar sobre isso, sobre energia, antes de você se relacionar. Muitas vezes a gente conhecendo a pessoa dá seus pulos lá fora, achando que isso não vai trazer consequência, traz sim, traz. Muitas vezes o casal tá bem, se dá muito bem. Aí um resolve pular a cerca. E nessa de pular cerca, né? Ela trouxe o quê? Ele trouxe o quê? A energia de outra pessoa. E aí depois vai lá com o seu parceiro e acaba misturando essa energia que começa se envolvendo e as coisas começam a dar errado. Então tem que tomar cuidado, tá bom? É sobre isso que eu queria falar. Cuidado, pessoal. Toma muito cuidado, viu? Sobre isso. Isso eu já trago para minha vida desde dos meus 20 anos. Eu aprendi sobre isso, sobre energia, sobre esse negócio de envolvimento, que é muito sério, e você traz uma carga negativa para você. Você não sabe? Você quer ficar só por ficar, porque você está naquele meio, naquele grupinho de amigos, aí você diz assim, vou ficar com aquela menina. Faz uma aposta. Aí fica, depois os outros ficam, e ali vem as consequências da vida. Muitas vezes as coisas dão errado por causa disso. Então presta atenção. Eu não vejo muito comentário sobre isso, mas isso é uma coisa muito, muito séria para ser estudado, procurado. Tá bom, pessoal? Veja sobre isso. É só um alerta, que faz tempo que eu estou querendo falar sobre isso, e como eu estou sem sono, eu falei, vou falar. Vou falar porque está me incomodando, que eu tenho que dizer, então estou dizendo aqui para vocês. Cuidado, pessoal. As consequências é caríssima, porque nós pagamos pelos nossos atos, pelos nossos erros, viu? Então, é isso. Boa sorte. Pesquisa aí no Google, coloca lá sobre energia, né? Que eu não posso ficar falando aqui abertamente. Se fosse uma época atrás, nossa, esse assunto ia rolar, viu? Porque eu não tenho tabu nenhum para falar sobre essas coisas. Aliás, sobre
nada. Eu tenho uma cabeça muito aberta para falar sobre muitas coisas. Só que, como hoje em dia muitas crianças têm celular na mão, então a gente tem que saber falar. Não pode falar tão abertamente. Tá bom, pessoal? É só isso. Tchau e até mais.